Nosso objeto de conhecimento dessa aula de hoje vai ser sobre circuitos com ligações em paralelo, e vocês vão ver que esse vídeo vai ser bem curtinho, que contempla a nossa aula 1 e a aula 2, que é sobre esse assunto, tá? Nos circuitos elétricos dispostos em série, né, se eu retirar um elemento do circuito, meio que eu paro todo o funcionamento do circuito, né? Vai interferir no funcionamento dos demais elementos. Eu vou dar como exemplo o pisca-pisca, aqueles bem antigos, né? Que só tinha um único fio, né? Eu posso esquematizá-lo dessa seguinte forma. Então aqui a gente tem aqui a nossa fonte de energia, que é o nosso gerador, que no caso aqui está sendo uma pilha. A gente sabe que não é esse que a gente utiliza, mas isso aqui é só para demonstrações. E aí a gente tem LEDs ligados em série. Quando eu faço a retirada de um LED, eu impeço o movimento dos elétrons, ou seja, eu impeço a passagem de corrente elétrica para os demais elementos do circuito, e aí meio que atrapalha o funcionamento deles, eu vou quebrar todo aquele esquema, né? Isso não acontece nos circuitos que têm ligações em paralelo. Então, com circuitos elétricos em ligações em paralelo, a retirada de um elemento não vai interferir no funcionamento dos demais. Então, vejamos de novo um exemplo com pisca-piscas, mas esses mais novos, né? Que você percebe que tem aí uns fios a mais. Esses pisca-pisca, eles têm aí também um gerador, uma fonte de energia, só que eles têm dois fios e eles estão ligados em paralelo entre esses fios. Então, quando a corrente, porque a gente tem o sentido da corrente convencional, que é do positivo para o negativo. Então, quando a corrente chega aqui, ela se divide. Então, parte vai passar pela LED azul e a outra vai continuar. Aí, quando ela chega nesse outro nó, ela se divide de novo. Parte vai passar pelo LED verde e a outra vai continuar. E a outra parte passa pelo vermelho. Então, se eu retirar o LED azul, o circuito continua funcionando com o LED verde e o vermelho. E se eu retirar o LED vermelho, isso não impede também do circuito continuar funcionando com o LED verde. Por quê? Porque a ligação está em paralelo. Muito importante lembrar disso. Então tá aí a vantagem de um circuito em paralelo, com ligações em paralelo. Circuito com ligações em paralelo, gente, eles vão aí compartilhar da mesma fonte de tensão elétrica. Então, a mesma fonte vai alimentar todos os elementos do circuito. Então, se a minha fonte de tensão elétrica é de 1,5 volts, ou 3 volts, ou mais volts, essa mesma voltagem da fonte vai ser a mesma tensão elétrica na lâmpada AB, a mesma tensão elétrica que vai ter no ponto CD, a mesma tensão elétrica também no ponto EF, tá? Então, a fonte de tensão elétrica, que aqui no caso ela fornece corrente contínua, porque a gente tá vendo uma pilha aí, né? Então, essa fonte de tensão elétrica vai ser para os mesmos elementos, porque eles estão ligados em paralelo. O que é isso? É quando alguém te perguntar qual é a tensão elétrica lá na lâmpada DC, né? CD. Você vai dizer, se a fonte é de 3 volts e a ligação aqui está em paralelo com a fonte, ou então as ligações estão em paralelo, então aqui também tem 3 volts. É basicamente isso. As tensões são iguais nos pontos, ok? E com ligações em paralelo, a gente tem aí essa vantagem da divisão da passagem de corrente, como eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui a corrente total. Quando ela chega nesse nó, ela se divide, então, parte dela vai seguir caminho do circuito e a outra parte vai passar pela lâmpada A. Quando chega nesse próximo nó, também há uma divisão em que parte vai seguir, então vai ser IC, que vai passar pela lâmpada C, e a outra parte vai passar pela lâmpada B, a gente chama de corrente B. Quando chega aqui, ela vem, a IC vem até aqui, se junta com a IB, isso eu tô falando assim, mas é muito rápido que acontece,
né, muito rápido o processo, então é só para demonstrações, para a gente estabelecer um padrão e poder fazer uma aproximação dos cálculos. Então, o que acontece? A corrente elétrica que vai circular na lâmpada A, ela vai depender das características dessa lâmpada, tá? Se essa lâmpada tiver resistência baixa, a corrente vai ser alta lá. Se a lâmpada tiver resistência alta demais, a corrente é baixa lá. Vai depender das características da lâmpada. Vamos supor que a resistência de cada lâmpada dessa aqui seja diferente. Então, cada corrente vai ter um valor diferente, né? A corrente total a gente vai chamar de I, né? E quem é I? I vai ser a corrente que passa na lâmpada A, mais a corrente que passa na lâmpada B, mais a corrente que passou na lâmpada C. É a soma de todas essas correntes em particular, né? Que depende de cada lâmpada, ok? Guarda essa informação, ela é preciosa. Os circuitos elétricos nas nossas residências ou na iluminação pública das ruas é um exemplo muito bom para a gente perceber a importância do funcionamento de circuitos com ligações em paralelo, porque elas são feitas assim, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma das diversas diferenças, na verdade, é que a fonte de tensão elétrica aqui não é mais com corrente contínua, é corrente alternada, tá? Então, a gente trabalha na nossa casa, o fornecimento de energia nos fornece uma corrente alternada e não uma corrente contínua como é nas pilhas. E aqui perceba que as ligações são feitas em paralelo, onde eu tenho fio neutro e a fase. Aí eu ligo da fase até o interruptor, eu pego um fio a mais e faço uma ligação interna do interruptor até a lâmpada. E a lâmpada é ligada no interruptor e no neutro da ligação da casa, ok? Então, eu tenho aqui uma boquilha, né? Que é um receptáculo onde eu vou rosquear a lâmpada. No caso que essas lâmpadas aqui já são obsoletas, ninguém utiliza mais delas, porque são lâmpadas incandescentes. A gente já viu que as lâmpadas incandescentes, elas gastam muita energia. Talvez não tenha dado para ver aqui a ligação interna do interruptor, porque a minha imagem está na frente, mas deu para perceber que essas são ligações em paralelo, não são ligações em série. Pode ser que tenha alguma ligação em série? Pode, mas a gente vai ver isso aí mais na frente, ok? Até o próximo vídeo.